Boa tarde, alunos. Vamos começar mais uma aula de ciências e na aula de hoje vamos falar sobre a importância da vacinação. Conforme vocês puderam observar nos materiais que eu mandei para vocês na aula passada, naqueles videozinhos introdutórios, nem sempre a vacina ela foi bem vista pelos brasileiros. Lá pelo século XX, quando a vacina ela começou a ser administrada nas grandes metrópoles, principalmente lá na cidade do Rio de Janeiro, a população ela não aceitava a vacinação, porque ela acreditava que a vacinação ela não servia para se prevenir de doença. Eles achavam que a vacina ela servia para fazer um controle social, ou seja, vamos matar as pessoas mais pobres. Então era isso que a população ela acreditava. Por isso que durante muito tempo a vacina ela foi marginalizada aqui no Brasil. E ainda hoje a gente pode observar, tem vários idosos, tem várias pessoas que ainda acreditam que a vacina ela vai trazer malefícios à saúde, que elas não acreditam que a vacina ela pode ser uma coisa positiva. Então ainda hoje tem muitas pessoas que se opõem a tomar vacina. Mas quando a gente fala da população pobre, lá no século XX, a gente consegue entender porque eles tinham tanto receio de tomar vacina. Até porque a vacina ela chegou de forma obrigatória. Então a pessoa ela não tinha o direito de escolher se tomava ou não tomava a vacina. Ela era obrigada a tomar a vacina. E isso fez com que gerasse aquele movimento de descontentamento da população. Naquela época também não existia também essa questão de fazer campanha de vacina. Então as pessoas elas não entendiam qual o propósito da vacinação. Para que serve? Então, a partir do momento que você não entende para que serve a vacina, você não sabe da importância que é tomar aquela vacinação para você não adquirir doenças. E também tem a questão que a vacina ela sempre causa alguma reaçãozinha adversa. E isso faz com que as pessoas elas achem que adoeceram após tomar a vacina. Então faz com que elas fiquem mais inseguras e faz com que elas não queiram tomar vacina novamente ou que elas não venham a tomar nem a primeira dose da vacina. A gente pode ver isso nos dias de hoje também. A gente está tendo essa pandemia, a gente ainda está dentro dessa pandemia e a gente vê que tem várias pessoas que se recusam a tomar a vacina, porque elas não acreditam que a vacina ela vai trazer um benefício para a sua saúde. E isso faz com que, mesmo após o surgimento da vacinação e a vacinação de boa parte da população, ainda tem gente hoje em dia morrendo de Covid, que são as pessoas que recusaram tomar a vacina. Para vocês verem, muitos anos depois, ainda existe esse preconceito acerca da vacinação, que é uma coisa que devia ter ficado lá no nosso passado, que já devia ser uma coisa superada na atualidade. Por isso é bastante importante a gente falar sobre esse tema. Qual a importância da vacinação para a manutenção da saúde da população? A partir do momento que a gente toma vacina, a gente deixa de adquirir doenças que são imunopreveníveis. Então, hoje em dia, a gente vê que as pessoas não adquirem mais sarampo, rubéola, cachumba, meningite. Essas pessoas elas passaram a ter uma imunidade contra esse tipo de doenças, até porque o esquema de vacinação ele já começa lá na infância. Então, a nossa primeira vacina a gente toma nos primeiros dias de vida, que é a vacina da BCG. E de lá até completar 5 anos de idade, a gente toma todas aquelas vacinas da primeira infância. E isso faz com que o número de crianças que morrem com menos de 5 anos de idade, ele tenha diminuído de forma considerável. Então, antigamente, quando não existia vacinação, ou quando a boa parte da população ainda não era adepta às vacinas, várias crianças elas morriam em decorrência de doenças que hoje em dia elas são consideradas preveníveis. Hoje em dia a gente não escuta ninguém falando que morreu de sarampo, de rubéola, de cachumba, porque são doenças que a gente já toma a vacina lá na nossa infância. Então, qual é o objetivo principal da vacinação? A vacinação ela serve para nos conferir imunidade. Ela faz com que o nosso corpo ele comece a produzir anticorpos contra determinado vírus, bactérias, fungo, protozoário. Então, a partir do momento que a gente toma a vacinação, a gente está entrando em contato com o antígeno, que é a mesma coisa de ser um micro-organismo
ele morto, né, sem poder causar mal à nossa saúde, e faz com que o nosso corpo ele comece a produzir a imunidade. E essa imunidade ela vai fazer com que o nosso corpo ele não contraia a doença por muitos anos. A partir do momento que a gente já entende o que é vacina e qual a importância da vacinação para a manutenção da nossa saúde, o próximo termo que a gente tem que começar a entender o significado é imunidade. O que é a imunidade? A imunidade, meninos, é a forma que nosso corpo tem de nos defender contra agentes infecciosos externos. Sejam esses agentes infecciosos vírus, bactérias, fungos, protozoários. Então, o nosso corpo ele nos defende através da criação de anticorpos. Então, a partir do momento que você entra em contato com o agente etiológico, que é o agente causador da doença, o seu corpo ele começa a produzir anticorpos, que vão fazer com que na próxima vez que esse agente etiológico entrar em contato com o seu corpo, você não adquira mais a doença. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o vírus da gripe. A partir do momento que você entra em contato com o vírus da gripe, o seu corpo ele começa a produzir os anticorpos, que são as células de defesa que vão fazer com que aquele vírus ele seja eliminado. Normalmente uma gripe ela pode durar até 4 semanas, tá certo? Mas é o tempo que o seu corpo ele vai produzindo anticorpos. E esses anticorpos eles vão servir para uma imunidade futura também. Então isso quer dizer que se você adquirir gripe novamente e aquele vírus ele não tivesse modificado, porque um dos grandes problemas hoje em dia é que o vírus da gripe ele se muta muito facilmente. Então por ele estar em constante mutação, toda vez que a gente adquire a gripe é como se fosse um vírus diferente, então o nosso corpo ele vai ter que produzir novamente imunidade. Mas se por acaso o vírus ele não tivesse modificado, você não iria adquirir gripe novamente, porque o seu corpo ele já tinha aquela quantidade de anticorpos já criados e aqueles anticorpos eles iam servir como uma barreira de defesa para o seu organismo. Então, a partir do momento que a gente tem anticorpos contra determinada doença, a gente não adquire mais aquela doença ou adquire ela mais leve. Mas, conforme eu também estou falando a vocês, o vírus da gripe, ele se modifica. E é por isso que a gente acaba adquirindo gripe algumas vezes ao longo do ano, que é porque o vírus se modificou e o nosso corpo ele entende como se fosse um agente infeccioso diferente. Existem 2 tipos de imunidade, que são a imunidade natural, que é aquela inerente ao próprio organismo e cujos mecanismos de defesa são desenvolvidos de modo natural, ou seja, que é quando a gente entra em contato com o antígeno, o agente causador da doença, e também existe a imunidade natural, que é adquirida através do leite materno. Então, quando a gente fala imunidade natural é o quê? É quando você entra em contato com o agente causador da doença, e isso faz com que o seu corpo ele comece a produzir anticorpos, e também através do leite materno, porque o leite materno ele é rico em anticorpos. E esses anticorpos eles vão direto para o bebê. E isso faz com que a criança ela se torne uma criança mais saudável e faz com que também ela tenha menos riscos de contrair algum tipo de infecção. E existe também a imunidade artificial, que é aquela que a gente adquire através de imunização, que pode ser através de vacinas e soros. Aqui eu trouxe para vocês alguns conceitos que eu considero importantes, como anticorpos, que é uma proteína específica que reage apenas com o corpo estranho contra o qual foi produzido. É igual eu falei a vocês, cada anticorpo ele vai servir para determinado micro-organismo. Então, a partir do momento que você toma a vacina contra o tétano, aquele anticorpo ele só vai prevenir contra a doença tétano. A partir do momento que você toma a vacina contra a gripe, então aquele anticorpo produzido ele só vai servir contra a gripe. Existe também, outro termo que é antígeno, que o antígeno é o mesmo que agente causador de doença, agente etiológico, ou também pode ser chamado de vírus, bactérias, fungos, protozoários.
Então, antígeno é o mesmo que agente causador da doença. Onde é que a gente encontra o antígeno? A gente encontra o antígeno nas vacinas, porque as vacinas elas são feitas com o agente causador da doença morto ou modificado, para que não cause prejuízo à nossa saúde. Então, a partir do momento que a gente está tomando a vacina, a gente está entrando em contato com o micro-organismo que causa a doença, mas de uma forma que não causa dano à nossa saúde. Existem também os soros, que são substâncias produzidas em laboratório, onde os anticorpos eles já estão sendo formados. Quando uma pessoa ela é picada por uma cobra, um exemplo para vocês, ela vai tomar o quê? O soro. Porque o soro, eles já são os anticorpos prontos. Porque se uma pessoa ela fosse mordida por uma cobra e ela tomasse a vacina, daqui que o corpo dela fosse produzir anticorpos em quantidade suficiente para conseguir neutralizar a picada da vacina, essa pessoa ela já teria morrido. Então, nesse caso, a gente toma o quê? O soro. Quando uma pessoa ela é mordida por um cachorro, ela toma um soro. Por mais que a gente fala que é a vacina da raiva, a vacina da raiva é dada ao cachorro para que ele não adquira a doença. Mas a pessoa, quando ela é mordida por um cachorro que tem raiva, ela vai tomar o soro vacinação, que já é os anticorpos prontos. Aqui também eu trouxe para vocês o conceito de vacinar, que é administrar um micro-organismo em um indivíduo com o objetivo de estimular o seu sistema imunológico a desenvolver uma proteção duradoura contra determinada doença. As vacinas, elas são uma substância que pode ser vírus ou bactérias, que é introduzida no corpo de uma pessoa para criar imunidade a uma determinada doença. Já a vacinação é um meio de se adquirir a imunidade e não contrair a doença infecciosa. Então, vacinar é o ato de administrar, vacinas são as substâncias que são introduzidas pelo corpo e a vacinação é o meio de adquirir a imunidade. A maioria das vacinas que a gente toma, elas são conferidas em várias doses. A primeira dose, normalmente, ela serve para estimular o sistema imunológico. Então, se uma pessoa ela toma a primeira dose de vacina, isso quer dizer que ela está vacinada, mas ela ainda não está imunizada. Um exemplo é, a criança ela tomou a primeira dose de vacina contra o sarampo. Se, por acaso, ela tiver contato com uma pessoa que tem sarampo e ela adquirir a doença, ela ainda não vai ter anticorpos em quantidade suficiente para não adquirir a doença. Por quê? Porque ela só tomou a primeira dose da vacina. Então, ela está vacinada, mas ela não está imunizada. A segunda dose, ela já começa a produção de anticorpos. Então, a partir do momento que você tomou a segunda dose da vacina, o seu corpo ele já começa a produzir anticorpos em uma quantidade maior, uma quantidade mais suficiente. Mas a gente só pode dizer que está imunizado após tomar a terceira dose de vacinação. Então, na primeira dose a gente está vacinado, na segunda estamos produzindo anticorpos em quantidade suficiente e na terceira a gente está imunizado.